os teus pequeninos, eles possam crescer segundo a tua vontade, debaixo das tuas mãos, Senhor. Nós os abençoamos e te agradecemos por isso, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora sim. Pai, eu quero te pedir pela vida do Bruno nessa hora, Senhor, que tu venha tomar a vida dele, Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, desde a pele até o interior dos ossos. Senhor, que não haja nada, Senhor, dentro dele que não seja da tua vontade. E que, Senhor, ele venha falar somente aquilo que vem direto do teu trono. Senhor, que ele seja cheio do teu Santo Espírito, e por ser cheio do teu Santo Espírito, essa presença, Senhor, possa constrangê-lo ao ponto de falar somente aquilo que vem de ti, Senhor. Abençoa o teu filho nessa hora, Senhor. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos estar abrindo a nossa palavra no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Amém? 80. Lucas 1, 80. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar ser Israel. Amém? Pode se sentar, irmãos. Começar nessa noite fazendo uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui acreditam no propósito do Senhor nas nossas vidas? Amém? Então, isso é uma coisa principal, que a gente venha crer no propósito de Deus, né? Inclusive, até o pastor já está querendo brigar comigo, pastor, mas calma, pastor. Cheguei atrasado porque Deus tinha um propósito de me fazer chegar atrasado para a gente pegar a Márcia, que também estava atrasada. Para todo mundo chegar junto, amém? Pode parecer brincadeira, mas é verdade, irmão. O propósito do Senhor, ele aos nossos olhos, ao nosso ver, parece não fazer sentido. Mas, para a gente não faz sentido, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Então, o primeiro passo a gente já tem, né? A gente acredita no propósito de Deus, né? E esse versículo aqui, ele vem falar de um cara chamado João Batista, né? Quem foi João Batista? João Batista é o cara que ficava anunciando a vinda do mestre lá no deserto, né? E eu comecei já a buscar na palavra e, irmãos, eu vou ser honesto para vocês, eu não estava buscando uma palavra para trazer nessa noite para vocês. Eu estava buscando algo de Deus para mim, né? Senhor, o que tu queres de mim? Né? Qual é o teu propósito na minha vida? E o Senhor vai me dar esse texto, né? Ele diz para mim que a gente tem que ser como João Batista, né? João Batista, ele foi o cara que, assim, por mais que a idade seja pouca, né, a diferença de Jesus para João Batista, João Batista, ele veio para poder abrir os caminhos para o Senhor, né? Mostrar quem era o Messias e que ele estava vindo, né? Só que tem uma coisa muito engraçada, irmãos, que por mais que João Batista tivesse sido muito conhecido naquela época, né, João Batista, ele foi até o cara que batizou Jesus, né? Vê o grau de importância que aquele cara tinha, mas ele não era mais importante do que Jesus, ele só veio para abrir o caminho para ele, né? E a gente vê uma coisa que Deus me mostrou, que é o processo, né? João Batista, ele passou por um processo para ele chegar até ali. E esse versículo, irmãos, ele mostra para a gente aqui que a palavra diz, né, que o menino crescia e se robustecia em espírito, né? Então a coisa mais importante que a gente tem que preparar hoje é o nosso espírito. A gente tem que deixar o nosso espírito preparado, né? Então, o que vai fazer o nosso espírito estar preparado? É o processo que a gente passa, desde quando a gente conhece a palavra, quando a gente conhece Jesus, até o momento da gente se mostrar para o mundo como João Batista fez. João Batista, ele teve que passar por um processo até ele aparecer, né? Porque a gente vê nas escrituras que, assim como Jesus, primeiro aparece João Batista pequeno, depois ele some por um período de tempo e depois ele aparece lá no deserto proclamando o reino de Cristo. E assim foi com Jesus também. Ele aparece na palavra, criança, fazendo aqueles milagres que a gente conhece, depois ele some por um período e depois ele aparece de novo, fazendo tudo que a gente sabe que ele fez, né? E a gente sabe que esse processo, irmãos, ele é importante, né? A gente tem que passar pelo processo também.
Assim como o Senhor me mostrou que a gente tem que ser como João Batista, né? Anunciar a vinda de Cristo, a segunda volta de Cristo aqui na Terra. A gente tem que passar pelo processo. O processo, ele é importante, né? A gente não pode chegar despreparado e apresentar algo que a gente não conhece, né? Então, uma coisa muito importante, a gente tem que conhecer aquilo que a gente apresenta. Como que a gente vai apresentar um Jesus que salva se a gente não conhece esse Jesus? A gente não sabe do poder dele, né? Então, a gente primeiro tem que conhecer aquilo que a gente prega, né? A gente tem que estar afiado na palavra. Esse dia eu estava conversando com um amigo lá e realmente isso é uma coisa que na hora pareceu engraçado porque a gente riu, irmão, mas faz todo sentido e é importante. A gente não tem mais o costume hoje de manusear a palavra em papel. A gente quer a facilidade de manusear no celular. Eu não sei qual era o assunto agora para falar para vocês, mas assim, veio um pedacinho do texto que eu queria falar para ele e na palavra eu não consegui achar, passei até vergonha, mas com o celular é muito fácil. Eu digitei o pedacinho que eu lembrei, apareceu, mostrei e a gente conversou sobre. Mas depois me veio isso na mente. A gente não tem mais o costume de manusear a palavra, né? Se a gente não tivesse internet, como que a gente ia fazer, né? E a gente acabou, irmãos, infelizmente, isso a gente conversa sempre isso. A nossa geração hoje é uma geração muito fraca, muito rasa. A gente não tem o conhecimento de Deus que a gente precisava. E qual é o conhecimento que a gente precisava de Deus? Todo, né? Assim como o pastor falou aqui, a Bíblia fala que a gente precisa trazer todo o dízimo, né? A gente precisa ter todo o conhecimento de Cristo. A gente não pode ter só uma parte. A gente não pode viver só um pedaço de Cristo. A gente tem que viver Cristo completamente, irmão. Então, esse é um dos pontos também que a gente tem que entender e trazer para a nossa vida. Mas, trazendo isso aqui para a palavra, irmãos, eu queria falar hoje um pouco sobre crescimento espiritual, né? Então, o processo ele é muito importante, mas a gente quer pular essa etapa do processo, né? A gente vê que Deus, ele fala pra gente qual é o nosso objetivo, tudo que a gente tem que ser, mas ele não conta como vai ser o processo da nossa vida. Mas por que ele não faz isso? Porque provavelmente a gente ia desistir, irmão. Se ele passasse pra gente, ó, vocês vão vencer, vocês vão ter tudo, essas coisas aqui, ó, mas vocês vão ter que passar por esses outros momentos aqui. A gente ia correr, irmão. Infelizmente a gente ia correr, sabe? Se Deus ele mostrasse pra você todas as lutas que você ia passar, desde o momento que você se entregou a Ele até hoje, será que você teria permanecido na palavra até hoje? Não teria, irmão, provavelmente não. Todo mundo aqui tem uma história de vida para contar, né? Eu tenho a minha, cada um tem a sua. Eu sei como eu vim parar aqui, já contei aqui várias vezes. E essa semana eu estava conversando com um amigo meu, que inclusive ele era da antiga igreja, e eu vejo, irmãos, que quando a gente não conhece a Cristo verdadeiramente, qualquer motivo é suficiente para a gente parar, sabe? Mas quando a gente realmente entende, irmãos, e aceita Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nada para a gente, sabe? Nada pode nos colocar diante de nenhuma dificuldade, pode nos colocar entre nossa vida e Cristo, sabe? Nada pode dividir isso. Então, verdadeiramente, irmãos, quando a gente para no processo, irmão, é porque a gente realmente não conheceu Cristo. A Bíblia fala que Ele não daria cargas pra gente que a gente não pudesse carregar. Isso é fato, irmão, sabe? Então, o processo, quando a gente fala, às vezes parece ser uma coisa assim, me fugiu a palavra, mas então a gente foi feito para sofrer, né? Parece mais ou menos isso, né? O cristão ele tem que sofrer. Mas não, irmãos, como o pastor falou aqui agora no começo, Deus, ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus que não muda. O mesmo Deus que era antigamente lá no deserto, com aquela galera lá, é o mesmo Deus de hoje, sabe? Eu falei isso aqui da outra vez e repito, irmão, sabe? O povo, ele acaba se acomodando. Se a gente for voltar lá para aquela época do Egito, quando o povo era escravo, o povo de Cristo era escravo, o povo clamava dia e noite por alguém que os tirasse de lá. Clamava pela presença de Deus. E aí o que Deus fez? Levantou Moisés, foi lá, tirou o povo, levou para o Egito. Os caras estavam levando chicotada lá no Egito. E aí foi pro deserto, mano. Aí quando chegou no deserto, eles tinham tudo. Tinha a aguinha deles lá que saía da pedrinha deles. Tinha lá o maná que caía do céu. Tinha a sombra durante o dia que queimava eles. O sol queimava eles. Tinha a nuvem de fogo que os aquecia durante a noite, né? E o que os caras fizeram? Reclamaram. Sabe, esse processo, irmãos, é o que eu sempre falo. Deus, às vezes a gente reclama do processo, mas o processo ele é para nos tornar fortes, mano.
sabe? A gente tem que ser cascudo. Não dá para ser mais aquele garotinho. Então, esse povo lá no deserto, irmão, se a gente for parar para analisar a palavra, acabou ficando mal acostumado. Não que Deus faça as coisas erradas, mas quando eles passaram por aquele momento ali, e aí chegaram diante da terra prometida, os camaradas não tiveram ousadia para poder ir lá e pegar, porque eles estavam acostumados a receber tudo de Deus na mão. A culpa é de Deus? Não, Deus estava cuidando deles, irmão. E isso acontece conosco, sabe? Se tudo que a gente pedisse para Deus, a gente recebesse na hora, e a palavra diz que a gente pode receber na hora se a gente tiver um grau de intimidade tamanho com Ele, mas isso nos tornaria filhos mimados. E não é isso que Deus quer, cara. Sabe? Deus quer pessoas, irmãos, dispostas a fazer a vontade dEle. E como eu sempre falo, ir à guerra. Nós estamos vivendo um momento que são os finais do tempo. Sabe? Isso aqui não é uma brincadeira, irmãos. Não é uma brincadeira. E assim como Deus falou para mim que a gente tem que ser como João, a gente tem que ser a voz que clama aqui em Petrópolis, em Itaipava, no Brasil. E clama pelo nome dEle. Que anuncia a vinda dEle. É isso que Deus quer de nós. Que a gente tem que ser como esses camaradas. Sabe? O processo, irmãos, como eu vou repetir isso aqui várias vezes, o processo é doloroso. Mas só que vai valer a pena. No final tudo vai valer a pena, irmãos. Mas a gente não pode encarar o reino como uma troca, sabe? Que a gente tem que fazer por amor. Porque Deus, ele não esperava nada de nós quando ele enviou o seu filho. A única coisa que motivou Deus a mandar seu filho Jesus na cruz foi amor a nós. Foi amor a nós, irmãos. Sabe, a gente não pode andar por aí achando que a gente é qualquer coisa, porque a gente não é. Quando nós fomos criados, Deus colocou algo, uma parte dele em nós. Ele nos fez da sua própria mão e nos colocou dentro de nós algo que era dele. É algo santo, irmão. A gente carrega algo santo dentro de nós. Sabe, e o que a gente tem feito com isso? Sabe, quando a gente fala sobre devolver para Deus aqui dízimo e tal, a gente tem que falar também do nosso tempo, que é algo que Deus tem me cobrado muito. 10% do nosso tempo, se a gente for olhar a palavra dízimo, que eu acho que quer dizer 10%, né? 10% do nosso tempo, todos os dias, a gente tem entregado a Deus 10% do nosso tempo todos os dias. Sabe, mas a gente tem 24 horas para fazer qualquer outras coisas que não são do reino. A gente já tem que nos tornar, irmão, sabe, liderança. As pessoas têm que olhar para a gente e ver pessoas diferenciadas. E é isso que Deus tem me cobrado, sabe? Pessoas diferenciadas. Quando a gente fala de João Batista, quando a gente fala de qualquer outro, Pedro, Paulo, os caras eram diferenciados, irmão. A gente não foi feito para fazer parte da multidão. A gente foi feito para ser líderes como esses caras. E é isso que Deus quer de nós, cara, líderes, né? Esses dias eu até conversei semana passada com o pastor, a mãe de um camarada meu faleceu, e a gente estava dormindo, 3 e pouca, meu telefone tocando, era o cara. Só que ele tinha ido para uma festa, nesse dia eu falei, esse cara tá bêbado, vou atender esse cara, não, chato pra caramba, desliguei, voltei a dormir. Aí no outro dia, quando eu vi, tinha acontecido isso. Aí a gente conversou e tal, o pastor orou aqui nesse dia, mas infelizmente assim, se fechou, não quer contato com ninguém, mas a gente continua orando por ele. Mas a gente vê, irmãos, que assim, já me aborreci muito, já fiquei muito chateado, porque às vezes a gente prega a palavra e parece que ninguém está ouvindo. Mas tem pessoas ouvindo. Sabe, quando acontece uma coisa dessa, a pessoa te liga, porque a pessoa sabe que tem algo diferente em você. Sabe, eu não olho para mim e vejo que eu sou melhor do que ninguém, mas eu vejo que Deus tem feito a obra dele, cara. E como que a gente vê essas coisas acontecerem na nossa vida, cara? Vivendo realmente o evangelho, cara. Sabe, vir aqui na igreja e pregar aqui meia hora, uma hora aqui na frente é muito fácil, cara. Qualquer um faz isso. Mas ali fora, cara, onde pessoas estão precisando ouvir a palavra, que é o complicado. Sabe? Eu, assim, tenho mudado muito, cara. Eu não sou um cara mais de ficar brincando, rindo à toa. Eu tenho me tornado uma pessoa mais séria. Tentado, né? Porque às vezes a gente fala as coisas e, por muita brincadeira, a gente perde a credibilidade das coisas que a gente fala. Sabe? Mas a palavra, ela não é brincadeira. A palavra é uma coisa séria. Dependendo daquilo que a gente fala, a gente pode levar a pessoa a se entregar a Cristo ou odiá-lo.
Não tem meia verdade nisso, cara. Ou a gente leva a pessoa a realmente um caminho de salvação, ou a gente leva a perdição. Sabe o que Deus fala quando a gente leva um dos seus filhinhos à perdição? Melhor que bota uma corda no pescoço e se lance no mar, cara. Sabe? A gente é responsável por vidas, irmão. Deus, ele nos deu esse encargo, sabe? Essa responsabilidade. Nós somos responsáveis por vidas. Sabe? Quando a gente fala que a gente vai se apresentar diante do Senhor, a gente vai ter que apresentar com todas as almas que Deus fez cruzarem o nosso caminho. Nós somos responsáveis por isso. A gente peca quando a gente faz coisas erradas. A gente peca por omissão. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar de Cristo para alguém, a gente não fala, a gente está pecando. Sabe? De repente podia ser a nossa chance, sabe? Eu acredito muito em predestinação também. Posso até estar errado. Mas às vezes, cara, o propósito de vida meu pode ser pregar para uma pessoa, sabe? Levar uma pessoa a conhecer Cristo, sabe? E a pessoa pode passar na minha frente e a oportunidade de passar. Quando a gente analisa a palavra, irmãos, as pessoas que mais receberam de Cristo foi aquelas que souberam aproveitar a única oportunidade que tiveram. A gente vê aquela mulher do fluxo de sangue, a multidão apertava Jesus, mas aquela mulher sabia que o mestre estava ali. E aquela era a única oportunidade que ela tinha. Sabe? Hoje a gente tem mais uma oportunidade, irmão. Deus, ele tem tá me dando 29 anos de oportunidade para me acertar. Entendeu? E, infelizmente, irmãos, como eu sempre falo, talvez felizmente, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu não nasci num lar cristão, sabe? Eu vim do mundo, ainda tenho que desapegar de muita coisa. Mas a gente sempre conversa sobre isso, cara. Eu acho que é mais difícil para uma pessoa que está no mundo, largar o mundo e vir para Cristo, do que uma pessoa que sempre nasceu no lar cristão. Sabe? É complicado, irmãos, porque o pecado, ele é prazeroso. É bom pecar, irmão, sabe? O diabo, ele não ia inventar uma coisa chamada pecado se fosse ruim. Mas o pecado é bom, irmão. Só que, infelizmente, ele nos leva para a morte. Então, o que a gente tem que aprender, irmãos, é nos desvencilhar dessas coisas, sabe? Abrir mão. Salvação, ela está ligada muito a sacrifício. O que nos deu a oportunidade hoje de estar entrando no reino, de conhecer Jesus? O sacrifício que o Mestre fez por nós. E também nós temos que fazer o nosso sacrifício, cara. Largar tudo aquilo que não provém do reino de Deus. Tudo aquilo que nos afasta do reino de Deus. Nós temos que fazer o nosso sacrifício. Sabe? Eu queria hoje estar dentro de casa, quietinho, deitadinho, tomando meu Nescauzinho, tranquilo. Mas não, irmão. Deus queria que eu estivesse aqui hoje. Sabe? Deus, ele tem falado comigo coisas que são... Eu acredito que uns 5, 6 anos atrás, para mim, não valeria de nada. Mas, sabe, eu passei um processo. Eu vivi muita coisa para chegar até aqui. Muita coisa que eu não vivi nada ainda, mas... Cada um tem uma história, né? Cada um sabe o que já passou até aqui. Talvez o que te levou a chegar aqui é chegar num abismo, sabe? Naquele momento que você poderia morrer ou viver. E Deus, ele te fala, ó, tu tem uma chance. Ou tu vem para mim e vir para mim, ou daqui acaba a tua história. Sabe? Então, irmãos, que a gente tem que entender que às vezes a gente pode estar passando por lutas, sabe? Mas essas lutas são para nos tornar mais fortes. Essa luta, ela não vem para te matar. Essa luta, ela vem para te fortalecer. Ninguém, se a gente for analisar e olhar no sentido de guerra, ninguém manda um soldado para uma guerra sem treinamento. Porque sabe que vai morrer. Então, Deus, ele tem nos treinado, sabe? Deus tem levantado pessoas para nos treinar. Para que aí, quando a gente venha a nos dar de frente com o inimigo, irmãos, a gente tem as armas certas para usar. Sabe? A gente tem que nos render todos os dias a Cristo, sabe? Ultimamente eu tenho acordado, irmãos, como se nunca tivesse aceitado Jesus. Sabe? Eu levanto e olho e aceito Jesus todos os dias, sabe? Falo, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Tu está me dando hoje uma nova chance de fazer a coisa certa, Senhor. Muito obrigado, Deus.
porque eu sei que eu não merecia. Sabe, tudo que, se a gente olhar para a nossa vida, a gente acha que a gente já fez de bom para o reino, irmão, não quer dizer nada. A gente nunca fez nada para Deus, nada. Nada. Sabe, o que a gente fez, se a gente acha que fez para Deus, é um grãozinho de areia no deserto. Mas isso não é uma coisa que é para nos deixar triste, mas é uma coisa que é para nos motivar a querer sempre fazer mais por Ele. Porque Deus, Ele fez para nós o melhor. Ele tem cuidado de nós com o melhor. E às vezes a gente para analisar, né? A gente sempre quer mais, sempre quer mais. Quer uma casa melhor, quer um trabalho melhor. Mas é o que eu falei, irmãos, talvez uma vez eu até brinquei com o Kaká, se eu ganhasse numa Mega Sena dessa vida aí 200 milhões, irmão, eu não estaria aqui hoje. Isso é para me perder mole, irmão. Ih, esquece dízimo de 200 milhões, irmão. Você não às vezes a gente não consegue dar dízimo de 1.000, tirar de 200 milhões, irmão. Olha só que dificuldade, mano, sabe? É um troço muito doido. É por isso que Deus não dá, cara. Então, cara, isso são coisas que a gente às vezes quer, mas Deus sabe que é bom ou não. Então, que a gente venha analisar a nossa vida de verdade, irmão, sabe? Deus, Ele se importa conosco. Deus, Ele nos ama de verdade. Talvez, irmãos, a gente pra ver, né? Pô, mas Deus é ruim, Deus tem me deixado nessa batalha, irmão. Foi o que o pastor falou aqui antes, quando ele falava sobre dízimo. A gente hoje colhe o que a gente plantou lá atrás, cara. Né? E a gente está num processo da nossa casa. Por que a nossa casa ainda não está pronta? Porque a gente não começou antes, irmão. Foi simples, cara. Simples assim. Se a gente tivesse começado antes, já estava pronto, a gente já estava lá dentro. Mas a gente não começou antes, cara. Assim, aparentemente, não é aparentemente, né? Mas quando a gente se conheceu, ninguém se conhece uma pessoa, pelo menos a gente não estava com esse propósito de, vamos casar e vamos morar junto, não, irmão. A gente conhece a pessoa, a gente se apaixona, é um processo. Aí por fim, e assim é com Cristo, sabe? Quando a gente conhece a Cristo, irmão, a gente tem que ir passando esses processos, né? A gente se apaixona, a gente vai buscando, vai se preparando, e Deus vai colocando a gente no lugar que Ele quer, vai distribuindo as lideranças dele. Deus, Ele não nos fez, irmãos, para ficar sentado aqui nessa igreja ouvindo palavra terça e domingo. Isso aqui pra gente, irmãos, tem que ser um lugar onde a gente tem que se fortalecer, aprender mais de Deus e cair de pau lá fora. Ele, onde ainda está na palavra que ele diz assim, ó, gente, vai lá, monta um montão de igreja e fica lá dentro escondido. Não está isso na palavra, irmão, não está. Mas, exatamente, eu ia falar isso, pastor. O pastor hoje está com a pressa e está se antecipando a tudo, né? Mas a palavra diz pra gente, ide, fazei discípulos, pregai a toda criatura. Então, isso são coisas que a gente tem que estar atento à palavra, irmão, sabe? Então, irmãos, que essa noite a gente tem que entender que o processo ele é importante. O processo é importante, né? Até as coisas, às vezes, quando a gente está perdido no mundo, que a gente aprendeu, a gente tem que usar em prol do reino. A gente vê Paulo. Acho que foi Caiara que estava comentando. Paulo, se a gente for parar para analisar, irmãos, ele era um cara que ele caçava cristãos ali quando ele era Saulo, né? Só que se a gente for parar para analisar, na ideia dele, ele estava certo. Sabe? Ele estava atrás de uma galera que ele achava que estava errado. E na ideologia dele, ele estava certo. Só que Cristo mostrou para ele que ele estava errado. Sabe? E Saulo era um cara que ele pregava só para os top, sabe? Só para os caras importantes. Só para os caras importantes. E aí Deus mostrou para ele que sem Cristo ele não era nada. Então, as pessoas eles não viam mais Paulo como aquele cara que pregava Saulo, né? Acho que era grande, né? Que significava a palavra Saulo. Aí depois ele se tornou Paulo, que quer dizer pequeno. Então, o olhar das pessoas para ele já era diferente. Mas ele continuava sendo um cara de referência. Sabe, a gente vê Moisés, estava falando sobre Moisés, o processo de Moisés, né? Até da sua família, até ele se tornar governador. Moisés não, desculpa, José. Então, de quando ele foi entregue ali
pela sua família, se tornou governador do Egito, voltou para a prisão. Então esses processos eles são importantes, sabe? E esses camaradas eles se tornaram referência. A gente tem que entender, irmãos, que tudo que acontece na nossa vida, irmão, se a gente estiver conectado com o Pai, não foge do controle dele. As lutas, às vezes, que a gente passa, irmão, não estão fora da vontade dele. Mas algumas coisas que a gente talvez esteja passando hoje, seja fruto de coisas que a gente colheu fora da vontade dele, irmão. Como é que resolve isso, irmão? Pedindo para o Pai mostrar onde está errado. Uma vez a gente, não sei se foi o próprio pastor que falou, mas a gente às vezes paga até pelos pecados dos nossos pais, sabe? É coisa hereditária, coisa dos nossos antepassados. Por isso que a gente às vezes tem que fazer essas quebras de maldição para a gente saber aonde está o errado. Senão a gente vai passando isso para a nossa descendência, vai passando isso para frente. Sabe, em algum momento, irmão, isso tem que parar. E chegou na vez de parar na nossa vida, sabe? Chega, irmão, da gente carregar coisas que Deus não fez para a gente carregar. Chega, irmão, sabe? A gente está carregando uma mochila cheia de pedra que não é nossa. Então, irmãos, que a gente venha nessa noite, irmãos, entender o processo, cara, sabe? Deus sabe que a gente aguenta. E Deus, ele não é ruim para falar, não, vamos lá, meter pau nesse cara porque ele aguenta. Não, irmão. A gente vê que tudo que Deus faz é perfeito, sabe? Tudo que Deus faz é perfeito, irmão. Sabe? Se Deus, ele tá te deixando passar por alguma dificuldade hoje, irmão, é porque ele já enxergou que a tua vitória já está decretada lá na frente. Sabe, e o nosso papel não é ficar discutindo com Deus. Nosso papel é só crer nele, sabe, acreditar que Deus, ele já nos deu a vitória, irmão. O Senhor Jesus, ele já veio aqui, irmãos, já venceu tudo por nós. Tudo. Se a gente estiver com ele, junto com ele, nada pode nos abalar. Às vezes a gente pode até dar uma enfraquecida, a gente pode ficar cansado. Quem não fica cansado, né? O corpo pode se cansar, irmão, mas a gente não pode parar. A gente tem que se fortalecer nele. Porque tudo é por ele, tudo é para ele. Como eu sempre falo, irmãos, o Evangelho, ele não é a Bíblia, ela não é um livro sobre nós, sobre os seres humanos. Mas ele é um livro que foi escrito sobre Jesus. Sabe? É um livro onde o Criador mostra para a criação quem ele é. Infelizmente, quando Deus, ele criou o homem e a mulher, Adão e Eva, eles perderam a conexão com o Pai. Mas Deus, ele está nos dando a oportunidade de a gente voltar para aquilo que a gente podia estar vivendo até hoje, se não fosse pecado. Sabe, o pastor anseia muito por aquele momento da ceia, da mesa, onde a gente vai estar sentado. E eu quero só estar no jardim lá de novo com o Pai, sabe? Conversando com ele todo dia. Eu e a Yara, a gente estava conversando esses dias, né? Mas infelizmente a gente não vai lembrar das coisas que a gente viveu aqui nessa terra, né? Mas já pensou a gente lembrasse das coisas? Eu ia chegar lá e falar, pô Deus, cadê quem é Adão aí? Deixa eu bater um papo com ele aí. Quem é esse cara aí? Mas a gente não vai lembrar, irmãos. Já para não acontecer isso, né? Mas se a gente sempre tem que arrumar um culpado, né? Quem é o culpado da gente não estar conectado mais com o Pai? É Adão. Não. Quem foi que pecou o seu pecado? Foi Adão? Foi você mesmo. Então o culpado é você. Mas não se culpe, irmão, sabe? Se você realmente se arrependeu, Deus, ele diz que ele já passou uma borracha nisso. O que vale é daqui para frente. Mas se você realmente não se arrependeu, isso ainda está com você. Então se arrependa hoje. Não deixe para amanhã. A vinda do Senhor está próxima. Mais próximo do que a gente pensa. Sabe, de hoje para amanhã a gente pode partir. Eu estou aqui pregando para vocês, daqui a pouco posso cair durinho aqui. E já era, meu tempo acabou. Eu vejo sempre uma galera postando lá no Instagram, depois que trabalha, né? Bota lá mais um, menos um, né? Ele não sabe se é mais um dia que tu venceu ou se é mais um dia que tu não tem, né? Porque esse dia se passou. Mas isso serve para nós, irmão. Sabe, o nosso relógio, ele conta ao contrário. Sabe, e se você for parar para pensar, irmão, isso é uma coisa que
Eu tenho visto, sabe? O tempo tem passado rápido demais, irmão. Já estamos aí praticamente na metade do ano. Sabe, a gente acorda, daqui a pouco olha no relógio, 4h30 da manhã. Daqui a pouco quando olha já é meio-dia, irmão. Não fez nada ainda. O tempo está passando rápido. Sabe? Então, que a gente venha a entender que não dá para ficar andando mais, irmão. A gente já tem que estar correndo com Cristo, sabe? Tem que estar de mão dadas com Ele já disparado. Irmão. Porque a vinda do Senhor está próxima. E o que o Senhor tem falado para a gente nessa noite? Sejam como João Batista. Anunciem a minha volta. Falem de mim. Abram suas bocas. João, ele falava lá no deserto, irmão. Pô, mas quem está lá no deserto? Gente, tinha muita gente lá no deserto. Tinha muita gente no deserto. Por incrível que pareça. Quando saía essas caravanas aí, que saía de uma cidade para outra, os camaradas passavam no deserto. E quando esses camaradas... Por que então todo mundo sabia que João ele clamava no deserto? Porque esses camaradas passavam, quando chegavam na cidade, ó, tem um cara lá no deserto que fala de um Messias aí. Que tá vindo um cara que vai vir depois dele, mano, que é maior do que ele. E João era a referência. João era como se fosse o Messias naquela época. Inclusive, acho que todo mundo achava que João era o próprio Messias. Mas ele dizia, tá vindo um cara aí, um camarada que é maior do que eu. E o que a gente tem feito? Eis aí o Cordeiro de Deus. Como a gente tem anunciado Cristo. Sabe? O Senhor, Ele está voltando, irmãos. E está mais perto do que nunca. E Ele tem cobrado de nós. Falem de mim. Tem pessoas, irmãos, que precisam só de uma palavra. Só de uma palavra de Deus. E Ele vai usar a nossa vida para isso. Sabe? Por que eu e você viemos parar aqui um dia? Porque alguém um dia falou de Cristo para nós. E nós não nos interessamos e nos apaixonamos por Ele. Né? Mas como crerão se não há quem pregue? Se ninguém nunca tivesse pregado para mim, irmãos, eu não estaria aqui. Mas, como eu sempre falo, irmãos, eu sempre oro pelas pessoas que um dia dobraram seu joelho e fizeram com que Cristo viesse até mim. Sabe? Eu sou muito grato por isso, cara, porque foi o melhor presente que alguém podia me dar na minha vida, foi Cristo. Né? Nada nessa terra é mais importante do que a presença dele, irmão. Nada é mais importante. Quando a gente peca, irmãos, para pensar, para analisar, irmãos. Quando você olhar para a sua vida e você vê aquele momento que você está pecando, Cristo não está ali, irmãos. Sabe? Existe um vazio no momento que você peca. E esse vazio, ele existe porque Cristo não está ali. Sabe? Mas a presença de Deus, ela é muito gratificante, sabe? Quando a gente está na presença dele, a gente não tem vontade de mais nada, só de continuar ali. Quando a gente teve aquele seminário na posse, irmão, aquilo ali foi muito bom para mim. Porque quando a gente entrava naquelas ministrações ali, irmãos, parecia que a gente era sacado ali daquele lugar, sabe? Que a gente entrava em outra dimensão, um negócio muito louco. Mas era muito bom, cara. Tinha uma mulher lá que ela ficou até brava, porque ela não queria ir embora, irmão. Porque estar na presença de Deus é muito bom. Mas estar na presença de Deus, irmãos, não é só quando a gente se reúne aqui no domingo ou nas terças. Estar na presença dele é todos os dias, irmãos, é todos os momentos. Todos os momentos. Sabe, isso aí tem que ser uma coisa constante na nossa vida. Às vezes, quando o pastor começou a me dar as oportunidades de estar pregando aqui, irmão, eu só buscava realmente com intensidade uma semana que era para mim estar pregando. Mas já aprendi que não é assim. A minha Bíblia ali eu já estou com um chumaço assim de troço anotado. Minha Bíblia já está estourando porque já não cabe mais coisa anotada. Assim que é bom. Irmão. Lembra que o pastor falou, o apóstolo falou? Se Deus te der alguma coisa, anota. Sabe? Às vezes a gente não para analisar essas coisas. Irmão. Sabe? E se Deus hoje ele te colocasse uma pessoa que estivesse precisando de uma palavra? Tu ainda tem que ir para casa pedir essa pessoa para esperar, para você se preparar para poder trazer alguma coisa para essa pessoa? Não, irmão. A gente tem que estar com a palavra afiada na nossa mente. Eu sei que é difícil às vezes a gente lembrar
Gênesis, Apocalipse, todas as linhas, os pontos de vírgula. É difícil, irmão. Mas quando a gente está na intimidade com Deus, quando a gente precisa de algo dele, ele liga a chavinha sozinho, irmãos, é automático. Sabe, tu pode não lembrar o texto todo, mas tu vai levar um pedacinho, igual foi comigo. E a gente tem a facilidade da internet de ir lá pesquisar e entregar aquilo que Deus mandou. Sabe, irmãos? Então, nessa noite que a gente vem entender que o processo ele é importante. Sabe? Se a gente está passando por um processo de dificuldade, né? Um processo de luta, não desanime, irmão. Não desanime, porque esse processo ele é importante. Sabe? Ele está nos edificando espiritualmente. Tem pessoas, irmãos, que só buscam a Deus quando dá zebra. E Deus ele te ama tanto que vai deixar de dar sempre zebra para você estar sempre buscando. Então aprende, irmãos, a ser grato a Deus quando as coisas estão dando certo. Sabe? A gente, infelizmente, irmãos, tem mania de achar que Deus ele é um Deus só para resolver problemas, né? Um Deus da gavetinha. Ih, tá dando zebra aqui na minha família, então vamos lá, vamos pegar Deus. Resolveu? Guarda ele lá. Não é assim, irmãos. Deus ele quer ter um relacionamento conosco diferente, um relacionamento de pai e filho. Sabe? Que a gente acorde todo dia e o primeiro bom dia dele. Que antes de dormir, a gente se ajoelhe e ore. Tem vezes, irmãos, que eu tô cansado, sabe? O corpo tá cansado. Esses dias eu fui dormir, cheguei em casa, fiz as coisas que eu tinha que fazer, deitei na cama, dormi, apaguei, irmão. E um dia que eu cheguei cedo em casa, hein, que é coisa difícil de acontecer. Quando eu acordei, com a TV ligada, já era 11 e pouca. Eu falei, caramba, já é 11 e pouca, quase meio-dia. Já a primeira coisa que eu queria fazer é inventar desculpa e não trabalhar, né? Porque eu não vou ir trabalhar e ficar até 10 horas da noite depois. Mas aí depois eu vi que não era, irmão, sabe? Era 11 horas da noite ainda. Mas sabe por quê? Eu sou um cara que durmo bem, tá, irmão? Se eu deitar agora, eu só acordo no outro dia. Se não tiver despertador, é difícil não acordar. Mas, sabe, hoje eu entendo que Deus ele não me deixa dormir sem que eu fale com Ele. Sabe, eu sei que pode parecer bobeira pra vocês, mas Ele só fez assim, pô, acorda aí, cara, tu não vai falar comigo, não? É, irmãos. E quando eu acordo, eu perco o sono. E nesse dia, quando eu acordei e fiz o que eu tinha que fazer, nem banho tinha tomado, tá, irmão? Tomei meu banhozinho e tal. Aí falei um pouco com o pai, falei, ó, Senhor, hoje eu vou falar pra vocês, irmão, sabe? O relacionamento que eu tenho com Ele, sabe, não é de ficar fazendo aquela oração, Senhor, Deus, não, irmão. Pai, ó, hoje eu tô cansado, Senhor. Tô com uma dor de cabeça aqui, Senhor. Mas sabe, eu te amo, Senhor. E obrigado por ter me ajudado a superar esse dia. Amém. Pronto, irmão. Deus, ele não quer você fazendo essas mega orações aí de... Não, irmãos. Simples, sabe? Deus, ele quer simplicidade. Ele conhece teu coração. Ele sabe que tu não é assim. Ele quer simplicidade, irmãos. Ele quer que você se coloque na presença dele, assim como você fala com um amigo. Normal, sabe? Não tem que ter muito... Quando você vai falar com Deus, sim, Senhor, eu pequei. Fica fazendo rodeio com Deus, não. Já fala logo onde pecou, irmão. Se arrepende logo, entrega para Ele. Fica de bobeira, não. Sabe? Não fica de bobeira perdendo tempo, não, irmão. Deus, ele já sabe, cara. Ele já sabe, irmão. Sabe, o que falta muito de nós, às vezes, é atitude. Deus, ele quer ver de nós atitude, sabe? Ele quer um coração, sim, de verdade, que esteja voltado para Ele, mas atitude, irmão. Sabe? Não adianta a gente vir aqui na igreja todo dia, se encher da palavra, se encher do Espírito e guardar isso para nós. Nós temos que ser os proclamadores. Não vou falar essa palavra que não vai sair. Mas, vocês entenderam. Né? Mas temos que ser os megafones do Senhor aí na terra. Sabe? Para quantas pessoas a gente falou de Cristo hoje? Quantos? É difícil, irmão, sabe? Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. O que basta para nós é só ter atitude. Sabe, se você já conhece a Cristo, você já se rendeu a Ele, irmão. Você tem um Consolador do seu lado, que te acompanha em todos os momentos. Não venha falar para mim que você não tem oportunidade de falar com Ele, porque você tem todos os dias.
E você tem a oportunidade de falar dele também todos os dias. E por que não faz? Não faz porque não quer. E depois, irmão, não adianta vir querer cobrar algo de Deus não, tá? Ah, não, mas eu dou meu dízimo. Mas e teu coração, tá ali? Tem que ser um pacote completo, irmão. Você não tem que chegar aqui e... Não, eu vou lá na igreja e vou dar meu dízimo porque eu sou obrigado. Não, irmão. Dá porque você ama. Porque Deus mandou assim, mas porque você o ama. Por que você fala de Cristo aí fora? Porque um dia alguém falou de Cristo para você. E porque você sabe que é bom, irmão. Porque você sabe que é bom. A gente não vai sair aí falando de algo que a gente não seria bom para nós, né? Porque se a gente é igual o vendedor de carro velho, né? Você vai falar que um troço é bom, o cara vai voltar para te cobrar, né? Mas quando você fala de algo que é bom, irmão, você se torna referência. Sabe? Outras pessoas virão, irmãos, até nós, através do poder de Cristo. Mas o que basta para nós, irmãos, é ser como é que eu vou explicar? A luz que Ele quer que a gente seja nessa terra. Sabe, o Fernando estava pregando aqui domingo, eu estava analisando muito isso, sabe? As trevas, se a gente for parar para analisar, elas sempre existem, ela está aí, irmão. O que faz as trevas consumir tudo? Quando não tem luz. Se você tira a luz, irmãos, a treva prevalece. Mas se tem luz e você tira as trevas, a luz continua lá. Então, irmãos, nós temos que brilhar a luz de Cristo aqui nesse lugar. Sabe? A gente já tem aqui nessa igreja referência de quebra de maldição, batalha espiritual. A gente já vê que o pastor sempre fala isso. Tem pessoas de outra igreja que vêm procurar a gente aqui por causa disso. Mas isso é por quê? Porque nós somos bons? Não. Porque nós já entendemos, irmãos, que Deus ele é o Todo-Poderoso. É Ele que faz as coisas. Não somos nós. Sabe, para a gente finalizar, irmãos, é aquilo que Ele falou comigo, eu falo para vocês, sabe? Que a gente venha a ser como o João Batista. O Senhor Ele está voltando. Ele já disse para nós todos os sinais. Ele já nos apresentou como Ele é. Aquilo que Ele nos promete, irmão, sabe? Como vai ser a eternidade com Ele, como vai ser a eternidade sem Ele. Então que a gente venha entender nessa noite, irmãos, que a gente não foi feito para ficar aqui dentro da igreja. A gente foi feito para ir lá para fora e salvar almas. Mas primeiro, irmão, você tem que ter certeza da sua salvação. Sabe, você tem certeza da sua salvação? Amém? Tem. Então vai para lá, irmão. Vai ajudar outras pessoas. Ah, não tenho. Então, irmãos, caça de procurar, então, um jeito de se acertar logo, sabe? Quando a gente fala de processo, irmãos, o pastor a gente sempre fala aqui, né? A gente não pode ficar no leitinho a vida inteira. Chega um momento, irmãos, que a gente tem que crescer. A gente não pode ser mais como meninos. Nós temos que nos tornar homens e mulheres de Deus aqui na terra. Sabe? A gente tem que ser o diferencial, irmão. Quando Deus ele falou comigo isso, que a gente não era para estar no meio da multidão, irmãos, a gente tem que ser aqueles que lideram a multidão. Pô, eu fiquei impressionado, falei, pô, realmente, cara, é isso que Deus quer de nós, sabe? Deus quer que a gente se destaque. E infelizmente, irmãos, mas isso faz parte do processo, a gente vai ser muito criticado. Às vezes vai parecer que o nosso fardo é mais pesado. Mas vai valer a pena, irmão. No final de todas as coisas vai valer a pena. Sabe? Porque a gente sabe quem está do nosso lado. A gente sabe quem cuida da gente. E a gente sabe quem nos chamou para essa missão. Sabe? Isso é uma grande jornada. Grande comissão. Né? E nós somos aqueles que vão puxar isso aí, sabe? Então a gente tem que entender, irmãos, o nosso lugar no reino. A gente tem que entender isso. Sabe, chega de a gente achar que a gente é qualquer coisa, que a gente vai fazer as coisas de qualquer maneira. Não, irmão. Não é assim que a gente vai conseguir a nossa entrada lá no reino. Não é assim. Mas é só quando a gente entende, irmãos, que sem Cristo nós não somos nada. Que tudo provém dele. Que ele é o centro de todas as coisas.
É desse jeito, irmão. E vivendo em obediência a Ele. O principal fator que nos fez perder a nossa salvação foi desobediência. Foi quando Deus falou para eles, ó, vocês podem comer de tudo, irmão. E olha que Deus, ele deu confiança pra gente, irmão. Deus, ele nos deu um voto de confiança. Adão e Eva que davam o nome pros animais, cara. Vocês têm que cuidar disso aqui, ó. Vai cuidando aí, vai fazendo. Só não come daquela parada ali, cara. E aquela parada ali que não podia, que os caras foram lá e fizeram. E Deus, ele fala para nós hoje, vocês podem fazer tudo. Vocês podem todas as coisas, mas nem tudo me convém. Né? Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. A gente quer só aquilo que não convém. Que loucura, né, cara? Como é que pode, cara? Como que é coisa que não pode é o que mais nos atrai, irmão? Que loucura, né, cara? Mas isso realmente, irmãos, é arma de Satanás. Isso é arma dele, irmão. Ele só coloca pra gente aquilo que a nossa carne mais quer. Sabe, tem a concupiscência dos olhos, da carne, é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente toca. Mas se nós estamos no processo de santificação, irmão, a gente tem que entender que nem tudo que a gente come é para nós, que nem tudo que a gente vê é para nós, nem todo lugar que a gente vai é para nós. Parar de agir como criança, irmãos, e achar que as coisas não tem nada a ver. Não, não. Isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aí pode, vai passar batido. Não vai, não, irmão. Sabe? É nesse momento que a gente acha que tá tudo certo, irmão, é que o troço desanda. Às vezes, quando a gente para pensar, irmãos, a nossa vida é sempre luta, irmão. Infelizmente. Mas felizmente também porque Deus está do nosso lado. É sempre luta. Quando a nossa vida estiver muito tranquila, irmãos, desconfie que tem algo errado. Alguma coisa está errada nisso aí, irmão. Mas crê, irmãos, que Deus, ele está do nosso lado. Sabe? Peça para que Deus, ele abra os seus olhos, destape os seus ouvidos e nos torne mais sensíveis ao ouvir o falar dele. Sabe? Realmente, irmãos, eu não quero mais conhecer Deus só de ouvir falar, mas eu realmente quero enxergar Ele. Mas como que eu enxergo a Deus, irmão, se a gente não pode ver realmente a Deus? Aqui, irmãos, está na palavra. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se a gente estiver andando 100%, irmãos, como diz a palavra, o que mais a gente quer? Que mais referência de Cristo a gente quer? Deus, ele veio, o Senhor Jesus, ele veio aqui na terra, irmãos, para nos mostrar que é possível viver em santidade. Que é possível ser diferenciado, irmãos. Pessoas podem não acreditar que realmente Jesus, ele era o Filho de Deus, irmão. Mas eu garanto para vocês, irmão, Jesus fez uma coisa tão grande na época dele que a história foi dividida nele, irmão. Como que pode, cara? Olha que loucura, irmão. E antigamente não tinha internet, não tinha nada, irmão, para espalhar a novidade de vida que era Cristo, irmão. Tinha que ser de boca em boca, irmão. Então Jesus, ele era muito diferenciado, cara. Ele era diferenciado. Jesus era tudo, irmãos. A história da humanidade é dividida nele, irmãos, antes e depois de Cristo. E a história da nossa vida tem que ser dividida assim também, antes e depois de Cristo, irmão. Sabe, o mesmo Bruno antes de Cristo não pode ser o mesmo depois. Tem que ser diferente, irmãos. Tem que ser algo novo. Porque a gente entende, irmãos, que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, a gente não pode ser a mesma coisa. Nada fica igual. Sabe? Se encontrar verdadeiramente com Cristo, irmãos, é deixar ser abalado, sabe? Quebrar as estruturas. Tem uma música esses dias que eu estava ouvindo, não sei se é do Eli Soares, mas é um cara que canta bem mansinho. Que ele fala sobre uma reforma de uma casa. Não sei se o Arnaldo sabe essa. Depois eu vou procurar. Sabe? Jesus, ele não quer reformar a casa de ninguém, irmão. Jesus, ele quer quebrar tudo e fazer de novo. Sabe? Acho que foi a Rosângela que falou comigo que ela tá reformando lá o negócio lá. Dá mais trabalho, dá mais canseira e gasta mais dinheiro tu reformar uma coisa do que tu fazer do zero, irmão. Do que tu fazer do zero. Meu sogro, Jesus não faz puxadinho de jeito maneiro, irmão. Não existe puxadinho para Jesus, não. A obra é dele, irmãos. Ele não é o carpinteiro. Jesus, ele é top, irmãos. Jesus é engenheiro. Jesus é tudo. Ele não deu lá as medidas da arca, não deu o esquema todo. E o camarada lá, Noé, construiu uma arca só com
sem prego, sem nada, irmãos, só com martelo, sei lá que se tinha martelo. Então eu acredito que Deus deve ter dado a arca só de encaixar, porque... Mas, irmãos, olha como que ele era perfeito, irmão. É, tipo Lego, entendeu? Mas Deus, ele é tão perfeito, irmãos, que ele te dá, sabe, todas os esquemas ali para tu fazer tudo como tem que ser feito, irmão. Mas se ficar uma vírgula, quando a gente tem esses cálculos astronômicos aqui que o pastor faz de pensamento, que o Fernando faz, o Arnaldo agora vem com outro cálculo aí, meu Deus. Se somar um número errado, irmãos, no final, essa conta não vai fechar. E Deus, ele é perfeito. Quando ele nos dá um projeto, aquilo tem que ser executado do jeito que ele fez. E no final, irmão, se você fizer tudo direitinho como o Senhor mandou, ele nos dá a garantia que vai ser tudo, a recompensa, irmão, vai ser completa. Sabe, irmão? E não tem coisa melhor, irmão. Não tem nada nesse mundo que venha se nos oferecido, que se compare à presença dele. Sabe? Retornar, irmãos, retornar para o lugar da onde a gente nunca deveria ter saído, que é ao lado do Pai. Sabe, a gente está numa missão de resgate. Essa era a missão que Jesus veio, missão de resgate. A gente se perdeu. Não foi Deus que deixou a gente sair. Ele deixou porque ele nos deu o livre-arbítrio, mas a escolha foi nossa. A gente que quis sair do lado dele. Sabe? E com o passar do tempo, irmãos, infelizmente os ensinamentos de Cristo foram esquecidos um pouco. Mas Jesus, Deus teve a brilhante ideia de falar, não, vou dar uma oportunidade de novo para eles. Irmãos, eu creio que Deus, ele não teria nos dado outra oportunidade, irmão, se ele não tivesse visto algo bom em nós. Então é isso, irmão, sabe? Vamos fazer jus ao sacrifício que Cristo fez. Não vamos fazer a obra de qualquer maneira. Não vamos agir como loucos aqui nessa terra. Mas vamos ser vistos como liderança, sabe? Como pessoas diferenciadas. Que pessoas venham até nós, irmão, sabendo que a gente tem algo diferente para entregar. A gente não pode ser pessoas normais, irmão. Não pode, irmão. A gente tem que ser diferenciado. Cristo foi diferenciado. Todos esses camaradas aqui da Bíblia foram diferenciados. Sabe, se hoje a Bíblia tivesse sido escrita hoje, eu queria estar com o meu nome aqui escrito também, irmão. Eu queria ser um cara desses daqui, cara. Imagina, abra sua Bíblia em Bruno, capítulo 1. Pô, já pensou, irmão? Que coisa, irmão? Brincadeira, tá, irmão? Mas eu acho que eu queria. Pô, com certeza, irmão. Pô, com certeza, Fernando. Isso aí. Esse era eu. Sou eu, tá? Então, irmãos, mas independente do nosso nome estar aqui ou não, o nosso nome tem que estar lá no livro da vida. Esse não pode ficar de fora de jeito maneiro. Então, que a gente venha entender, irmãos, que por mais que o processo seja doloroso, ele é importante. Ele é importante, sabe? Não vamos desistir, irmão. Não vamos desistir. Por muito tempo, irmão, na minha vida eu achei que quando eu enfrentava um problema, eu deveria ficar sozinho. Eu tinha que resolver sozinho. Mas não, irmão, sabe? Cristo me mostrou que ele monta uma igreja, irmão, cada um com uma experiência de vida diferente, para que todos se ajudem. Todos se ajudem. Então, se você está passando por algum momento de dificuldade, irmão, não se isole. Primeiro, busque ao Senhor. Depois busquem aqueles que podem te ajudar, que somos nós. Então, irmãos, assim como o Senhor falou comigo, eu passo para vocês também, sabe? Vamos ser como João Batista. Cristo está voltando e a oportunidade de anunciar a vinda dele é agora. Amém? Glória a Deus. Ainda vou trazer uma pregação aqui qualquer hora dessa. Não sei quando vai ser. Mas
muitas vezes, na maioria das vezes, somos nós que viramos as costas para Deus, não é? Na maioria das vezes, somos nós que viramos as costas para Deus. Mas a questão é, e quando Deus não quer mais nos ver? E quando Deus quer virar as costas para nós? Isso é duro, irmãos. Isso é duro. Porque Deus é um Deus de oportunidade. Não é um Deus de oportunidade? Ele vai nos dando oportunidade atrás de oportunidade, oportunidade atrás de oportunidade. Mas chega uma hora que Deus fala assim: não quero mais. Aonde na Bíblia Deus fez isso? Gênesis capítulo 6. Vai mostrar que e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Por que ele se arrependeu de ter criado o homem? Irmãos, o Bruno estava pregando aqui, eu estava pensando exatamente isso. Falei assim, nós temos tanta oportunidade de fazer a vontade de Deus. Por que nós insistimos em fazer a vontade de Satanás? Sendo que a vontade de Satanás, ela não é boa, ela não é perfeita, ela não é agradável. Mas Deus diz que a gente precisa ser transformado na nossa mente. Muitas vezes a nossa mente nos trai. Principalmente quando a nossa mente é guiada pelo nosso coração. Ali estão as saídas da vida. Preste atenção aqui, irmãos. Deus não quer mais que nós sejamos mundanos. Deus quer que você seja um homem e uma mulher de Deus, que não se dobra às coisas que Satanás quer colocar na sua vida. João Batista era um homem que você olhava para ele assim, tipo Jesus, né? Você olhava para ele, você não via beleza alguma. Você imagina, a Bíblia ainda fala como se fosse um caniço no deserto. Comia gafanhoto com mel. Que beleza, hein? Um gafanhotozinho torradinho, né? Com mel. Mas o que aquele homem fez, nenhum de nós fez, porque ele disse que não haveria nenhum profeta na terra como João Batista. Nunca mais. Para Deus gravar o nome de João Batista na Bíblia e dizer um negócio desse, irmãos, aquele homem era muito precioso. Muito precioso. Mas será que ele se dava ao luxo de brincar com o diabo? Porque muitas vezes é o que nós fazemos. Nós brincamos com o diabo. E como eu sempre digo aqui, nós brincamos de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele atua como diabo, buscando a quem possa tragar. Nós não somos dessa terra, irmão. Você não é desse mundo. A sua origem não é aqui. A minha origem não é aqui. A minha origem é o céu. E é para lá que eu quero voltar. Independente do que falam de mim. Ah, o pastor Emanuel é isso, pastor Emanuel, meu irmão. Fala à vontade. Eu quero é Deus. Só isso que eu quero. Esses dias então tem sido tão quase que palpável o que Deus quer que a gente faça. O limpo, limpe-se mais ainda, porque o sujo, suje-se mais ainda. Você entendeu o que está acontecendo nos últimos dias? Nós estamos vivendo os últimos dias. Quem é limpo vai se limpar mais ainda, mas quem já está na sujeira vai se sujar mais ainda.
Leve em consideração o que eu vou perguntar aqui. Quem é você nessa história? Você é o limpo ou você é o sujo? Sabe, irmãos? O Bruno estava dizendo, você precisa definir que time que você joga. O time de Deus ou o time do diabo? Porque você pode estar dentro da igreja e estar jogando no time do diabo. Isso é que é duro. Nós estamos aqui fazendo estudo de Leviatã todo domingo. E quanto mais eu estudo sobre Leviatã, eu vejo que a gente pode sim sofrer influência de Leviatã estando dentro da igreja. Dentro da igreja. Uma influência de Leviatã macula toda a sua história. E se você se deixar levar por Leviatã, Deus pode virar as costas para você. Você imagina um negócio, quão terrível deve ser isso? Você orar e Deus nem mais ouvir. Eles falam, e para mim, Deus falando, eles clamam a mim, mas eu nem ouço mais. Estão falando por falar. Quão terrível é passar por uma situação dessa. Pastor, e qual a solução para isso? Qual a solução para isso? O Bruno falou aqui. Você vai deixar de pecar? Dificilmente. Qual é a solução para isso? Arrependimento genuíno de pecado. Quanto mais tempo você leva para admitir o seu pecado, são as chances que você está perdendo que Deus está te dando. E pode chegar um momento que Ele não vai te dar mais chance alguma. Deus está lá, Gênesis capítulo 6. E Deus se arrependeu de ter criado o homem. Tomara que Ele não se arrependa de nos ter criado. Que Ele possa encontrar em nós um coração tão contrito, ao ponto dele encontrar em nós um coração verdadeiramente arrependido dos nossos pecados. O mundo, ele vai fazer de tudo para você não chegar nesse ponto. Ele vai distrair a sua atenção, ele vai colocar pensamentos na sua mente, ele vai deixar o seu coração orgulhoso, ele vai dizer assim, não, essas palavras que o pastor está falando não é para mim. É para mim, irmão. Ó, eu sou o pastor de vocês, essa palavra está sendo para mim. Se ela não servir para você, não tem problema, ela serve para mim. Porque eu preciso me arrepender dos meus pecados. Davi dizia assim, Senhor, me perdoa, porque eu e os meus pais pecamos contra ti, Senhor. Davi não tinha feito nada, mas os pais deles tinham feito tudo contra Deus. E ele foi e se arrependeu. E a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Apesar de todos os problemas, apesar de todos os pecados, Deus olhou para dentro de Davi e achou um homem segundo o coração de Deus. O que Deus vê quando Ele olha para você? Que Ele possa encontrar em nós um coração contrito a ponto de dizer assim, Senhor, eu sou pecador e eu pequei nisso aqui, Senhor. Peço ao Espírito Santo para te revelar qual é o seu pecado. Porque às vezes você não está vendo, não está enxergando, ou está achando que está tudo normal. Peço ao Espírito Santo, me revela aonde eu estou pecando contra ti, aonde que eu estou andando contra os teus caminhos. Porque só Ele, irmãos,
ele pode fazer isso, um homem não pode fazer. Como você vai anunciar os caminhos de Jesus na face da terra, estando distante dele? Para pensar num negócio desse. Que anúncio vai ser esse? Quem você vai estar anunciando? Tem muita gente achando que está anunciando Jesus, mas está anunciando, na verdade, o diabo. Que nós não sejamos aqueles que anunciam o diabo, mas que proclamam Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Pai, eu quero chegar diante da Tua presença como aquele que é filho, como aquele que sabe que tem um pai. Ah, Pai, como é bom saber que Tu é o meu Pai. E como é bom saber que Tu me conheces, Senhor. Como é bom saber que Tu sabe quais são os meus pecados. Porque eu sei que eu não preciso mais mentir. Eu não preciso mais esconder, Senhor, quem eu sou. Senhor, a Tua igreja está nesse lugar aqui, Senhor. E o que nós queremos e Te pedimos é que nós realmente sejamos Teus filhos de verdade. Nós não queremos ser como aqueles que João disse que eram filhos do diabo. Aqueles que Jesus disse que eram filhos do diabo. Nós não queremos ser filhos do diabo. Mas muitas vezes, Senhor, as nossas atitudes nos levam a ser assim. Mas essa noite, a Tua palavra veio e nos mostrou que nós não precisamos ser assim. Senhor, Espírito Santo, eu peço pela igreja da unidade de Itaipava. Eu peço por todos que fazem parte, por todos que têm visitado, que nós sejamos impactados de tal forma pela Tua presença, Espírito Santo, que Tu sejas muito claro conosco, individualmente com cada um, aonde nós estamos pecando, Senhor. Revela, Senhor. Tira as nossas vendas, não só dos nossos olhos, mas dos nossos pensamentos, Papai. Tira o engano desse mundo, Senhor. Tira o nosso orgulho. Senhor, quebra-nos no nosso orgulho. Quebra, Senhor, o vaso. Senhor, tem horas que não adianta botar remendo, Senhor. Tem horas que não adianta botar cola. Senhor, nós precisamos ser quebrados. Quebra-nos, Senhor Deus. Mas não nos deixa quebrados. Quebra-nos e nos refaz de novo, Senhor. Nós queremos ser cheios da Tua presença, Pai. Mas não é possível ser cheio da Tua presença com um vaso quebrado, Pai. Senhor, constrói a nossa vida de novo, se for preciso, Senhor. Coloque em nós um senso, Senhor, de justiça segundo a Tua justiça. Para que nós possamos olhar para nós mesmos com o olhar de Jesus. E identificar, Senhor, rapidamente, aonde está o nosso problema. Senhor, nós somos o problema, Tu não é o problema, nós somos o problema. Nós erramos, nós pecamos, e muitas vezes não confessamos o nosso problema, e continuamos andando, Senhor, de iniquidade em iniquidade. Senhor, não deixa mais isso acontecer no nosso meio.
Retira, Senhor, do nosso meio toda a influência de Leviatã. Retira do nosso meio, Senhor, toda a influência de Jezabel. Retira do nosso meio toda a influência de Coré. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, que Tu venha, Senhor, quebrar cada um de nós e nos fazer de novo. Mas dessa vez, Senhor, faz que sejamos vasos de honra e não de desonra. Senhor, tem misericórdia de nós. Somos pecadores, Senhor. Mas não vire as costas para nós, Espírito Santo. Não vira, Senhor. Não vira as costas para nós, não, Pai. Eu me coloco na brecha por eles, Senhor. Nós não podemos viver sem a Tua presença, Espírito Santo. Nós não queremos andar nem 1 milímetro, Senhor, sem a Tua presença, Pai. Não nos faça sair, Senhor, sem a Tua presença, Senhor. Mas tem misericórdia de nós mais uma vez. É o Teu povo, Pai. É o corpo do Teu Filho Jesus que está aqui nesse lugar. Tem misericórdia. Senhor, se tiver que fazer alguma coisa, faz comigo, Pai. Mas preserva o Teu povo, Senhor. Usa, Senhor Deus amado, de misericórdia sobre nós. E nos dá mais uma chance, papai. Nosso amor por Ti é algo tão tremendo que nós não queremos mais nada, Senhor, fora da Tua presença, Pai. Então olha por nós, mais uma vez, com um olhar de misericórdia. E arranca de nós, Senhor, tudo aquilo que Te afasta de nós, Senhor. Se aproxima de novo. Nos deixa andar contigo de novo. Nos leva para passear de novo, papai. Nós ansiamos pela Tua presença, Espírito Santo. Porque, Senhor, o que será de nós sem Ti, Jesus? Mas em nome de Jesus, Espírito Santo, essa igreja é Tua, ela sempre foi sua, papai. Então, Senhor, age no nosso meio e nos permite, Senhor, estar de novo contigo, Senhor. Que os meus irmãos e minhas irmãs, Senhor, sejam alvos do Teu amor mais uma vez, Senhor. Uma vez Tu disseste, Senhor, que tinha se arrependido de ter criado o homem. Mas teve um que se levantou, Senhor, e que Te agradou, que foi Noé. Senhor, quando Tu viu em Noé, Tu deu uma nova chance para a humanidade, Senhor. Que nós sejamos estes, Senhor, que quando Tu olhas, Tu se agrada das nossas vidas, Senhor. Senhor, olha para cada um de nós nessa noite, Senhor, e vê, Senhor, que cada um de nós tem dentro de si, Senhor,
algo que vem de Ti, Senhor. E nos dá mais uma oportunidade, Pai. Eu Te louvo, Senhor. Eu me prostro diante de Ti, Jesus. Tu és o meu Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém? Você tem uma semana de bênção na presença de Deus. Que você busque a presença de Deus como nunca você fez. Irmãos, só um minutinho. Sábado agora vai haver o culto das mulheres. Então só para você lembrar de convidar as suas amigas, suas irmãs para estarem aqui junto conosco no sábado agora. É isso, gente? Amém? 7 horas da noite aqui vai estar acontecendo o culto das mulheres. Então você faça o seu convite. Convide as suas amigas, suas irmãs. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mais alguma coisa? Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz.